Bom dia, bom dia, bom dia! Finalmente chegou o dia do café com mousse que eu tanto falava desde o finalzinho do ano passado que eu falava sobre esse assunto, hein, gente? Acho que vocês já estavam não só curiosos, como de saco cheio de ouvir falar sobre isso, mas finalmente chegamos. E hoje eu vou receber aqui 3 colegas mentores, porque o papo hoje é papo de mentor. Vocês conhecem a profissão de mentoria? Hoje iremos falar um pouquinho sobre isso. Mas para quem está chegando agora, clica aí no aviãozinho, chama a galera para tomar esse café com a gente, tá? Clica no coraçãozinho para dizer pro Instagram que tá ligado nessa live, que eu tô aguardando os nossos convidados de hoje para que a gente possa iniciar. Bom, pessoal, então, como eu estava falando agora há pouco, eu sou Renata Mussi e esse é o Café com Mussi, que acontece aos sábados, às 10 horas da manhã, aqui, através das lives do meu Instagram. A ideia desse projeto é tomar um café com alguns convidados, onde a gente vai bater um papo temático, tá? A grande maioria dos cafés serão com pessoas que cruzaram a minha trajetória. E aí eu também vou trazer um pouquinho da perspectiva do Trajetórias Cruzadas, que é uma outra série de lives que vai estar acontecendo ao longo dessa próxima semana. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje à tarde com vocês, tá bom? Bom dia, tia! Seja muito bem-vinda, minha tia Lurdinha, Lécio, Tatiana Ferraz, que bom te ver por aqui, amiga! Nossa, como é bom a gente ter a oportunidade, né? De, através do online, resgatar os nossos contatos. Sejam muito bem-vindos. Eu já estou aqui com o meu café, porque eu sou movida a café, como quem me acompanha sabe, né? E agora, eu vou receber 3 colegas, tá? Como sempre, eu adoro contar histórias sobre minhas trajetórias cruzadas. E muito recentemente, no iniciozinho do mês passado, eu conheci esses 3 colegas e a gente se conectou com muita facilidade através do online, porque está cada um num canto do Brasil, e estamos juntos com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, que é nos posicionarmos mais fortemente como profissionais de mentoria. Todos nós temos uma trajetória profissional anterior, né? Alguns de nós já atuamos com mentoria e hoje iremos esclarecer o que significa mentoria. Gente, com a pandemia, houve a possibilidade de algo muito positivo acontecer, né? Muitas pessoas foram para o mundo digital, o que é muito bacana, porque criou novas experiências, novas oportunidades de trabalho. No entanto, o que acontece às vezes? Às vezes, se entra num modismo e muitas pessoas se engajam em experimentar e experienciar, né, novas profissões. Mas, Renata, isso não é algo positivo? Sem sombra de dúvidas, isso é algo positivo. Principalmente eu, que sou uma mentora de encorajamento, sempre vou despertar e desenvolver talentos para poder desenvolver novas profissões, ou seja lá o que for, desde que a pessoa realmente escolha isso, tá? Isso é muito importante. E tenha competência para realizar aquilo que ela se predispõe a fazer. Ah, Renata, mas se ela não tem essa competência ainda, ela não pode se desenvolver? Pode, desde que ela decida ser ela mesma, como eu falo sempre aqui, né? E aí sim a gente entra no treino de habilidades e se desenvolve qualquer tipo de área profissional. Mas, o que eu quero salientar hoje, né? E hoje eu convidei esses 3 mentores justamente para que a gente possa esclarecer qual é o papel de um mentor, tá? A profissão de mentor, gente, já existe há muito tempo na história da humanidade, tá? E hoje vocês vão entender, afinal, o que é mentoria? Que serviço é esse? Quem são essas pessoas que agora se dizem mentores nas redes sociais? Tá? Então fica aqui com a gente até o final. Nosso bate-papo vai ser um bate-papo bem leve, interativo. Vou estar bem atenta a vocês, tá? A qualquer momento vocês podem fazer perguntas que a gente vai respondendo. E agora eu vou receber esse time que aceitou estar comigo aqui hoje para falar sobre essa temática que está tão presente no nosso dia a dia ultimamente. Bom dia, Rogério! Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Tudo bem? Tudo bem? Seja muito bem-vindo!
Muito obrigado. Assim como eu, gente, professor Rogério, ele também tem uma trajetória profissional na área acadêmica, tá? Atualmente, ele desenvolve um trabalho com alavancamento de resultados através da mentoria. A gente vai receber agora a Ana Paula. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá, amigo? Ok, tranquilo. Ótimo. Bom dia! Seja muito bem-vindo, Marcos Paula. Eu tinha anunciado a Ana Paula, mas ela já deve estar chegando por aí. Esse é o Mentor que Resolve, Marcos Paula. E sabe uma coisa curiosa que eu me dei conta hoje de manhã? Todos os meus 3 convidados têm a Paula no nome. Eu só me dei conta disso hoje. E olha que eu fiz o material de divulgação, eu não me dei conta disso. Né? Fiquei com muita vontade de saber o significado de Paula. Algum de vocês sabem? Eu vi outro dia, mas eu te falo agora, só um minuto. O meu vem de uma descendência que vem lá de muito tempo atrás da Espanha. Olha ela! Olá, tudo bem? Muito bom dia, dia. Ana! Tudo bem? Eu não sei se você estava ouvindo a gente enquanto eu estava te convidando. Tava? Tava. Então, olha que coincidência. Só hoje de manhã que eu me dei conta de que eu tô com 3 Paulas aqui. Verdade. Né? 3 Paulo. Isso é bom, muito bom. Meus amigos, muito bem-vindos a esse espaço que eu digo que é meu, né? Por ser na minha conta do Instagram. Sejam muito bem-vindos. Eu gostaria muito de ter conseguido realizar algo que vai ficar para uma próxima live, que é enviar para vocês o meu café, tá? Porque o Café com Mousse é um ambiente onde a gente bate um papo sobre alguma temática, mas também, nesse momento, mesmo para quem não toma café, sempre tem alguém em casa ou alguma pessoa querida que gosta, né? E aí eu tenho um café especial feito especificamente para o programa, a partir da minha personalidade. Existe uma profissional que ela desenvolve o café, né? E ela constrói o café a partir da personalidade da pessoa, né? Que é a Carla Lima. Inclusive, eu falei sobre isso, né? Tá lá no IGTV, sobre o Café com Mousse. E a minha intenção é justamente de fazer o convite e enviar o café para que a gente possa tomar juntos. Mas como isso não foi possível dessa vez, eu fiquei muito feliz com a iniciativa do Marcos de sugerir, né, que a gente, de fato, tomasse um café nessa live. E ele nos estimulou, né? Inclusive, eu fiz o bolo com a receita dele, deu certo, tá? Ó, Eu vi, que bonito. E a ideia é essa, né? É a de tomar um cafezinho, onde a gente vai falar sobre uma temática. Uma temática que, inclusive, eu considero muito séria, né? E... Alguém... Estão me ouvindo? sim. Tranquilo. Que eu considero muito séria, né? E a gente, de alguma forma, vem trocando informações ao longo do nosso grupo no WhatsApp e achei extremamente pertinente, né? Nesse sábado pela manhã, a gente falar sobre esse assunto, tá? Antes que a gente entre no tema, né? Eu gostaria de saber onde que vocês estão e se de fato vocês estão ou com um café, ou com um suco, ou com alguma coisa aí para beber. Rogério? Bom, eu estou em Taubaté, interior de São Paulo, e por enquanto trouxe só um copo de água, só por enquanto. Daqui a pouco a gente vai chegar o meu café aqui. Maravilha. Marcos? Bom, eu estou com o meu cafezinho com suco, com o bolo da receita. Para quem seguir, mandar lá, marcar um amigo, mandar eu quero a receita no direct, eu vou mandar a receita desse bolo. Ai, ótimo! Adorei! Eu tô Adorei a ideia. Vou adotar nas lives aqui. eu estou em Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, estou em Juiz de Fora, Figueira do Norte.
E eu vou responder uma pergunta que você fez mais cedo, o significado do nome Paula. Nome Paula quer dizer pequeno ou baixa estatura. Mas aí eu lembro um ditado que fala que as grandes essências estão em pequenos frascos. Eu acho que o vídeo da Ana Paula está travando. Tá, sim. Eu acho que sim, mas... Voltou. Ana, você está ouvindo a gente? Pronto. Então, pelo menos a gente consegue ouvi-la, mesmo que fique travadinho, porque somos 4, né? Então, pode ser que aconteça. Mas olha só, que curiosidade, né? Hoje pela manhã que eu me dei conta que eu tô com 3 Paula, e o significado de Paula é... Ou baixa estatura. Baixa estatura. E aí é interessante isso, né? Porque o tamanho em si não significa nada, né? A potência Exatamente. que existe em cada um de nós, como você falou, né? Nos pequenos frascos é que existem as melhores essências. E eu não tenho dúvida de que eu estou aqui hoje com 3 grandes, né, colegas de profissão, né? Cada um com a sua trajetória e que com certeza vai contribuir de maneira muito positiva para o posicionamento dessa profissão no mercado, que é uma das coisas que eu sempre penso quando eu me proponho, né, a desenvolver um novo produto ou um novo serviço. É uma reflexão no que se refere à questão do contexto da categoria da profissão, né? Afinal de contas, eu sou especialista nisso e eu jamais iria me enveredar por um caminho que, de fato, não estivesse alinhado com aquilo que eu acredito. A Ana caiu, mas daqui a pouquinho ela volta. E você... Renata? Oi. Você falou em você e parou. Pronto. Ana voltou. Pronto, voltei. Então... É internet, é isso aí, né, gente? Isso aí. Bom, gente, vamos lá. Para quem não me conhece aqui, eu tô vendo que estão chegando novas pessoas, possivelmente os convidados do Marcos. Marcos, seu som tá ruim, mas eu acho que agora melhorou, né, gente? Dá uma sinalização pra gente aí. Eu acho que melhorou. Sejam muito bem-vindos, Maria Pereira, Cláudio Lima. Para quem tá chegando aqui agora e não conhece Renata Múcia, eu tô aqui na Bahia, tá, gente? Eu sou de Salvador, atualmente moro na região metropolitana, em Lauro de Freitas, bem pertinho do aeroporto, mas fico aqui na Bahia. E eu coloquei essa camiseta amarela, embora hoje tá chovendo e tá um friozinho aqui, mas um pouco para representar isso, porque a gente tem vivido um inverno bem intenso, né? E como a gente está conectado com muitas pessoas de outros lugares do país, a temática geralmente é essa, a temperatura, né? Mas a ideia desse bate-papo é que a gente possa aumentar a temperatura, né, e faça esquentar na clareza com as pessoas do que significa essa profissão. Ana, o Rogério já falou de onde ele está e o Marcos também. E você, amiga, tá por onde? Eu estou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou tomando meu chazinho. E hoje estamos aqui com 18 a 19 graus, então tá bem tranquilo. Ai, que delícia! 18 graus aqui, a gente usa cachecol, né? E é uma resenha isso. Eu não sei se vocês estão acompanhando nas redes sociais, mas tá a maior resenha, porque aqui em Salvador, a temperatura, a sensação térmica ficou de 16 graus. 16 graus aqui, gente, chega a ser engraçado, sabe? Mas é porque realmente, né, a adaptação do organismo, a gente sente frio mesmo. É diferente a sensibilidade, né? Bom, mas sem muitas delongas, acho que a gente já se apresentou o suficiente, né? E eu fiz toda uma preparação inicial, tem muita gente curiosa para saber o que, afinal, é mentoria. Fala pra gente aí, Rogério, o que para você significa mentoria? Então, a mentoria, eu vejo também como algo natural, né? Então, todos nós temos nossos mentores, né? O pai, ou a mãe, um tio, um grande amigo, ou o avô, né? Por exemplo, eu tive um grande mentor que foi meu avô, que me ensinou umas maiores lições da minha vida aos 98 anos já, morreu de morte natural. E ele me ensinou algo, ele era extremamente humilde, né? Me ensinou muito sobre riqueza e sobre humildade.
mesmo Legal. nessa idade, né? E o mentor, nos estudos que eu faço sobre carreiras, especificamente na área de TI, é uma das profissões que vai permanecer em crescimento, mesmo durante a redução de outras atividades, né? Que são as atividades repetitivas e manuais e que não ofereçam risco ao ser humano. Esse é o grupo de profissões que tendem a desaparecer. Então, a ideia é manter esse alerta, né, no mercado de trabalho para as pessoas se posicionarem previamente e não esperar o rolo compressor, né? A gente fala sempre do rolo compressor da vida passar. Mas, basicamente, é isso. É você ter uma pessoa que possa te orientar ao caminho e uma pessoa que já vivenciou esse caminho, né? Então, ela pode te passar a realidade, te deixar escolher dentro da realidade aquilo que você quer e aquilo que você se identifica. Basicamente, seria essa. Ô, Rogério, nós dois, a gente tem essa experiência, né, da área acadêmica, e é interessante o quanto que, intuitivamente, inconscientemente, a gente atua como mentor, né, como professor. Sim. Porque a mentoria se destaca pelo aconselhamento dos mais sábios, né? E os mais sábios, geralmente, são pessoas mais velhas que conhecem mais sobre aquilo. E quando você traz essa perspectiva, né, muito relevante da profissão de mentoria, do que ela significa e o quanto que ela tende a perdurar, é justamente por conta da gente fazer esse mergulho, né, na origem. E a mentoria é uma profissão que não era vista como profissão, mas é uma posição que faz parte da história da humanidade e que jamais, né, jamais irá desaparecer, né? E você, Ana, como que é para você ser mentora? O que é mentoria para você? Eu vejo assim, da seguinte forma, tá? É um processo, tá? Que o mentor, ele leva esse cliente, esse mentorado, tá? A analisar tudo que está acontecendo ali na vida pessoal ou empresarial. E o mentor tem como objetivo fazer a caminhada junto com essa pessoa até chegar ao objetivo final, né, dos sonhos, das suas metas, enfim, né, é acompanhar ele, é mostrar o caminho, ensinar o caminho também, né, porque muitas vezes essa pessoa não sabe fazer, ela tem o sonho, ela tem as metas, tá, mas ela não sabe o caminho, como chegar para prosperar, como chegar para montar uma empresa, né? Então, a nossa função, né, é auxiliar essa pessoa, ajudar, é pegar na mão mesmo. Vamos lá, que eu te dou apoio, eu te dou força, eu te dou coragem. Eu te mostro o caminho a percorrer. Isso. É estar no lado, é ter empatia, é ter amor, é ter paciência, muita paciência com essa pessoa, né? E mostrar como ela vai conseguir realizar esse sonho. Uma das coisas que eu acho muito gostosa, né, nessa tarefa de mentorar é que quando a gente aconselha aquela pessoa sobre, à luz de nossa trajetória, de uma certa forma a gente revive essa trajetória, né? Então, assim, eu particularmente, esse mês é o mês de agosto. E o mês de agosto a gente comemora o Dia do Psicólogo. Então, eu estou extremamente saudosista, né? Desde o dia 1º de agosto, que toda hora eu falo de psicologia. E é muito gostoso quando os meus ex-alunos se tornam meus colegas, né? E quando, nessa fase da vida, e a pandemia trouxe bastante isso, né? Muitos foram para o mundo digital, e aí as questões inerentes, né, a essa novidade, e é muito gostoso quando a gente é lembrado e recorrem a gente para tirar dúvidas, para compartilhar conflitos, sabe? E assim, e na relação de mentor, mentorando ou mentorado, a gente também aprende muito, não é, Marcos? Com certeza. O aprendizado é grande. Eu vou só retomar um pouquinho da fala do Rogério. O primeiro mentor da história veio há mais de 3.000 anos. Ele foi o mentor de Telêmaco, que era filho de Ulisses. Ulisses foi para a guerra. Durante 20 anos, o filho dele, em busca de conhecimento, recorreu a um professor que era o seu mentor.
E então, esse mentor, ele substituiu o Ulisses no papel de pai, porque se tornou uma figura masculina na vida dele e passava o conhecimento que ele tinha. Então, mentor é mais antigo do que todo mundo pensa, ele já vem lá da antiga Grécia. E é uma profissão que com certeza não vai sair de moda, e não vai sair porque nós estamos sempre em busca de conhecimento. E o que o mentor faz? Ele atalha o caminho das pessoas que são mentoradas, porque ele vai falar o que deu certo e o que deu errado. E é lógico que ao mentorado cabe a decisão de tomar ou não aquela decisão. Às vezes ele escolhe cometer os mesmos erros do mentor, mas a decisão final é sempre do mentorado, nunca do mentor. Sensacional. Eu quero dar um olá para nossos colegas. A gente tem alguns colegas da gente aqui, gente, inclusive parabenizando pela iniciativa. E alguém está falando sobre o friozinho, que não deixa de ser o nosso tema-alvo, né? Muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou aproveitar esse momento, né? Que a gente vai para um segundo momento de uma que é para cada um de nós. Renata, diga. Você me permite uma outra coincidência? Eu também lecionei. Eu lecionei para curso técnico de enfermagem durante 5 anos. Então tá tudo certo. Então aqui nós temos 3. Porque a Ana, ela tem uma trajetória também na esfera, né, do ensino superior. Ela teve a oportunidade de se desenvolver na parte de gestão e de administração, então ela conhece todo o percurso que a gente, né, desenvolveu como professores. Ela sempre foi aquela pessoa que estava ali assessorando os professores, né, Ana? No exercício da sua profissão. E é um ambiente extremamente rico de conhecimento, né? Que eu acredito que justamente por ser uma profissão que está muito relacionada à questão do passar o conhecimento, e aí é interessante, passar o conhecimento, não meramente a informação, né? Que aí vem também muita questão da experiência de quem está mentorando, né? O grande diferencial, inclusive... É relevante até a gente fazer essa diferenciação da mentoria para a consultoria, para o coaching, né? Porque geralmente as pessoas tendem a ver tudo como uma única coisa. Mas a metodologia a ser utilizada faz muita diferença. O serviço é diferenciado, como o Marcos acabou de falar, né? Na mentoria, a gente dá o conselho, a gente fala sobre a nossa experiência, a gente dá o norte. E como a Ana trouxe, cabe ao mentorando escolher, decidir e agir. De nada adianta o nosso trabalho se ele não escolher, se ele não decidir agir, né? E aí, agora, eu queria comentar um pouquinho sobre o trabalho que vocês desenvolvem, né? Aqui a gente tem Marcos, que é o mentor que resolve. Do meu lado está o Rogério, que alavanca resultados. E a Ana, ela se predispõe a melhorar e trazer leveza para a sua vida. E aí eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, né, o que cada um faz. Só para lembrar que eu não estou só com pessoas que me conhecem aqui, mas tem os convidados de vocês. Eu sou Renata Mussi, mentora de encorajamento, tá? Então, o meu papel é te ajudar na decisão de ser você mesmo. A minha defesa é que de ser quem somos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor por que eu decidi por esse foco, é porque minha formação é em psicologia, né? A educação é a área em que eu trajetei na minha carreira. Eu costumo dizer que eu sou educadora por exercício. E quando a gente soma psicologia com educação, não tem como não enfatizar a importância do equilíbrio, né? Da integralidade. Muitas vezes, quando a gente pensa na vida de um indivíduo adulto, naturalmente se pensa sobre a sua trajetória profissional. Inclusive, é um símbolo de identificação. Quando as pessoas se conhecem, automaticamente elas se apresentam a partir do que elas fazem, né? É muito comum. E isso é importante a gente entender, porque isso estrutura um indivíduo. A gente vive em uma sociedade capitalista onde a gente é o que a gente faz, né? Só que é importante entender a realidade para que a gente saiba se posicionar. No entanto, quando a gente se perde nisso, a gente abre espaço para uma série de mazelas que vem acontecendo, né, na história
da humanidade. Porque a gente deixa de cuidar de nosso maior bem, que é a nossa própria saúde, que é o nosso ser, né? Muitas vezes a gente perde um pouco o senso do que a gente verdadeiramente quer, a gente segue trilhas, né? Quem nunca pensou em seguir uma profissão influenciado por um membro da família ou por uma oportunidade de mercado, né? Quando o nosso desejo se alinha àquilo que é interessante, tá tudo certo, a saúde vem como consequência. Mas quando há um disparate nessa perspectiva e a gente tenta ser aquilo que a gente não que, antes de mais nada, é muito importante decidir ser você, entender quem você é e verificar quais são os talentos que você já tem desenvolvido que pode alavancar o seu futuro profissional. Estão me ouvindo direitinho? Sim. 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 Bom, como eu falei, gente, a ideia do Café com Mousse é interativo. Estamos nós 4 aqui, mas tem pessoas conosco também aqui na sala. Acabou de chegar, inclusive, o Abrão e o Mino, que são meus colegas de profissão, né? E sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem fazer perguntas, aperta na interrogação, faz a pergunta e pode fazer pergunta para um dos 4, tá? Só para quem está chegando agora, aperta no aviãozinho para chamar outras pessoas e dizer que vocês estão aqui para tomar um café com a gente também. E, além disso, para quem está chegando agora, eu vou dar a oportunidade de vocês entenderem o que está acontecendo. Eu sou Renata Mussi, esse aqui ao meu lado é o professor Rogério. Aqui abaixo de mim é o Marcos Paula e a Ana Paula Florescer. Todos nós estamos juntos aqui para esclarecer para você o que é mentoria. Somos mentores, estamos juntos, né, nessa manhã, tomando um café e esclarecendo o que é ser mentor e qual é o papel dessa profissão. Então, Rogério, como eu estava falando, é muito importante a gente diferenciar, né, a perspectiva da mentoria de outros serviços. O que você poderia falar sobre esse assunto? Então, pessoal, olha, o que eu percebo muito, assim, todos os dias eu percebo, é que a gente vive num ambiente hoje de muita pressão que não se via no passado. Professor Rogério de Paula, Marcos Paula e Ana Paula Florescer. São 3 Paulas comigo nessa manhã de sábado, onde a gente está tomando um café e conversando sobre, afinal, o que é mentoria. Esses meus colegas estão junto comigo, né, nessa tarefa de esclarecer o que a gente faz durante um processo de mentoria. Sejam muito bem-vindos para quem está voltando. Aperta no aviãozinho e chama a galera que vocês acreditam que tem interesse nesse tema. Para quem está voltando aqui, não esqueçam de que esse é um ambiente onde nós estamos aqui batendo esse papo, mas vocês estão com a gente, tá? Então interajam com a gente, façam perguntas, comentários. Se gostou, aperta no coraçãozinho. Se acha interessante chamar alguém para essa conversa, aperta no aviãozinho e chama agora mesmo. Eu estou aguardando os meus convidados voltarem. Eu espero que vocês estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Carol, seja muito bem-vinda. Ana Mendes, bom te ver por aqui. Círculo e Assessoria, será que é Verucci? Se não for, seja muito bem-vindo de qualquer forma. Eu adoro o trabalho de vocês. Sempre estou presente nas lives e acho fantástica, né, a iniciativa da psicóloga Verucci de incentivar a leitura. Né, que é algo muito relevante. Inclusive, está muito relacionado à questão da mentoria, né? A gente estava conversando um pouco mais cedo sobre isso. Eu, o Rogério, a Ana Paula e o Marcos Paula, a gente estava falando sobre... Deixa eu chamar eles aqui. A gente estava falando sobre essa profissão, né? Que é tão antiga e que só agora está se delineando com mais clareza que é de fato uma profissão. Existe a tarefa de mentorar, que de alguma forma, gente,
em algum momento da nossa vida a gente já desenvolveu. Se a gente parar para pensar direitinho, em algum momento da vida, qualquer um de nós na idade adulta, e quanto mais velho a gente vai ficando, né, mais oportunidade a gente tem de mentorar alguém. Quando a gente dá uma dica sobre algum assunto do nosso conhecimento, fala um pouco sobre a nossa experiência, né? Tô chamando eles. Olha, o professor Rogério já chegou. Estamos de volta. Infelizmente eu não consegui salvar a primeira parte, mas vai ficar na nossa memória. Estava aqui com a gente também. E a gente pode retomar um pouquinho do que a gente falou a princípio, né? Para quem está chegando agora. Opa, voltamos. O meu receio era esse, né? Porque aqui a gente não é muito afeiçoado à chuva, não. Então, qualquer coisinha relacionada a frio, chuva, mudança climática, sempre mexe um pouquinho nas estruturas. Então, eu acredito que foi por conta disso que eu terminei caindo e nem consegui salvar a primeira parte. Mas é como eu estava comentando, Rogério, quem estava aqui teve a oportunidade e quem está chegando agora, a gente continua batendo esse papo, esclarecendo o que é mentoria. Estou tentando chamar aqui o Marcos Paula e a Ana Paula, para que a gente possa voltar à nossa configuração inicial. A Ana ainda não chegou aqui. Marcos, eu estou tentando te convidar. A Ana Paula chegou também. Olá! Cheguei. Olá! Voltamos! Voltamos os quatro, boa. né? Graças a Deus. Uhum. Então, só tem uma notícia que eu não consegui salvar. Pagou mesmo. Mas assim, como eu estava falando, quando a gente toma um café com alguém, pelo menos aqui no Nordeste é assim. Quando a gente fala assim, vamos tomar um café, esse tomar um café é aquele momento onde a gente cria uma experiência com alguém e que essa experiência fica ali, né, gravada na memória afetiva, muitas vezes até, né? Embora a gente use hoje, de forma generalizada, a questão do café, geralmente associada a negócios, né, a conversas de adulto e, sobretudo, no que se refere à questão profissional, ainda assim é uma experiência que, por conta do aroma do café, não tem como não ficar na memória afetiva. Eu não sei vocês, mas eu, particularmente, evoco uma série de memórias afetivas com o cheirinho do café. E a depender do tipo do cheiro do café, porque, como eu gosto muito de café, eu cada vez mais tenho estudado, né? Então, quanto mais a gente gosta de algo, mais especialista a gente fica, né? Então, tem o cheirinho do café queimado, tem o cheirinho do café com notas adocicadas, enfim. E eu avoco muitas memórias afetivas. Agora, para mim, ainda a mais forte é relacionada à casa da minha avó. E com vocês, como é que é a relação de vocês com o café? Eu ia falar exatamente isso. A hora que você fala café, vem aquele cheirinho de fogão a lenha. Aí eu lembro da casa da avó, o pão de queijo, aquele queijinho na chapa no fogão a lenha. Lembra a infância. Eu estou suspeitando, gente, que o professor Rogério ele não curte muito cafeína. Puxa, pelo contrário. Pelo contrário. Então, sabe o que acontece, pessoal? Eu tenho uma característica sempre de falar demais. Então, eu entro sempre me policiando, assim, eu vou deixar todo mundo falar primeiro. Então, eu entro sempre nessa política aí. Mas eu, assim, na infância, eu não curtia muito café. Mas eu trabalhei um tempo numa empresa, uma empresa de vidro, e eu tive um aprendizado com o meu gerente, que hoje, depois eu passei por essa empresa, e hoje é um grande amigo. Ricardo Teixeira. Uma lenda, uma pessoa assim, puxa, de ouro, uma pessoa incrível. E a gente tinha uma equipe na área de telecomunicações que a gente tinha projetos para desenvolver. E ele colocava essa equipe
para trabalhar e falava assim, ó, eu não quero saber. Nós vamos fazer uma planta nova, por exemplo, teve em Camaçari. Nós vamos ter uma Ah, que planta legal, dentro bem da Ford pertinho daqui. Camaçari. Vamos fazer vai ter uma unidade nossa dentro dessa fábrica. Eu quero que vocês se sentem na sala de reunião, façam o projeto da parte de telecomunicações dessa unidade, tragam para mim pronto. E aí, isso é um projeto de anos, né? E aí ele tinha característica assim, ele falava assim, ó, eu não quero saber, eu quero o resultado pronto. E aí, então a gente tinha muita divergência, porque é uma equipe de 4 a 6 pessoas, então tinha muita divergência. Então chegava um momento que a gente começava a divergir e o negócio começava a esquentar, e levava para ele falava, não quero saber, traz pronto. E às vezes a pessoa estava com problema, você está errado, não é assim que faz, a tecnologia é essa, é assim, não vai funcionar assim. Então a gente ia discutindo. Quando a gente chegava no ponto assim de não ter mais, não tinha mais argumento, a gente falava assim, vamos parar aqui, senão a gente vai brigar. Vamos fazer o seguinte, vamos tomar um café. Tomar café. Parava ali naquele momento, aí vai para uma salinha lá que a gente tinha lá, muito legal, aí tomava um cafezinho ali, falava futebol, e aí você, os filhos, tá, vamos voltar. Aí, de novo. Resumindo, fiquei viciado, sou um estudante do café também. Ai, que legal. Tenho várias cafeteiras, tenho menos cafeteiras do que poderia ter. Minha esposa não deixa eu ter muitas, né? Mas eu tenho 3. E sou apaixonado pelos aromas, né? Sou um cliente assíduo aí da Nestlé, tanto na linha Dolce Gusto, Gusto, como na linha da Pixie, da menorzinha. sim. Então, eu, assim, tenho que tomar de manhã, depois do almoço e no final da tarde. E amo tanto café, que no café não faz mal para mim. Eu também não. Dá insônia. Eu também não. Eu posso tomar um café e dormir, sem problema. Eu também, tranquilamente. Tomo antes de pegar a estrada, antes de dirigir, né? Sempre. Mas, assim, sou apaixonado. Eu gostaria de ter os sabores do mundo Ai, todo. que legal. As Você capas, precisa conhecer a Carla Lima. Ela está em São Paulo hoje. Ela é daqui do Nordeste, já passou uma temporada aqui em Salvador e agora ela está em São Paulo com a torrefação dela própria. É muito legal o trabalho que ela desenvolve, muito legal mesmo. Então, pessoal, voltando agora, né, para a nossa temática, a gente estava falando aqui sobre a questão da profissão de mentoria. Esclarecendo, né, o que é ser um mentor. E eu falava sobre a importância também da gente diferenciar esse serviço de outros serviços. Porque quando a gente fala de desenvolvimento humano, organizacional, na esfera, né, da carreira, do desenvolvimento do indivíduo, geralmente as pessoas pensam em terapia, as pessoas pensam no serviço de coaching, que está muito falado, né? Atualmente se fala bastante da questão da mentoria. E também existe uma modalidade que é a consultoria, que é comum também se orientar profissionalmente através de consultoria e, sobretudo, no que se refere à relação com negócios, com empresa, né? Então, são, digamos assim, 4 grandes esferas e serviços diferentes. Eu, particularmente, tenho muita clareza da diferença desses serviços, né? Não só pelo fato de ser especialista, mas também por atuar nessas 4 possibilidades. Hoje, eu estou muito mais focada na mentoria mesmo, né? Porque eu entendo, assim como o Marcos falou, que é uma profissão onde, querendo ou não, nos coloca em um lugar de muito mais tranquilidade, né? Marcos falava sobre isso comigo numa live que eu participei lá no perfil dele, e eu concordo plenamente com ele nesse sentido, né? Teve uma época da minha vida que eu tinha uma consultoria de recursos humanos e eu trabalhava especificamente com o serviço de consultoria. O serviço de consultoria me dava uma dor de cabeça, gente. Porque quando a pessoa adquire o serviço de consultoria, ela reconhece, né, a sua habilidade, a sua autoridade para mexer nos processos das suas empresas. No entanto, quando a gente entra de fora para mexer na ferida, isso dói, né? Então, não é um lugar confortável. Na verdade, o consultor, ele tende a ser visto muito como aquele que vai incomodar um pouquinho, né? Como é que vocês pensam sobre isso? Com certeza, Renata. Quando a gente faz com que essa pessoa ela enxergue, né, ela olhe a ferida, a dor, a sombra, não é nada fácil, né? É dolorido, mas é preciso que essa pessoa ela olhe bem para a situação que está na frente dela, na vida dela, para que ela tenha uma transformação no final, né? Para que ela tenha verdadeira transformação. E não só ela pôr ali um band-aidzinho e deu. Verdade. Não.
né? Eu acho que a profissão de mentor, ela torna o trabalho da gente mais leve, porque a gente fica com o que é nosso e deixa o nosso mentorado, o nosso cliente com o que é dele. E enquanto terapeuta, consultor, outra profissão, a gente acaba assumindo uma carga que não é nossa, uma responsabilidade que não é nossa. Então, isso faz com que a gente fique com a carga, um fardo mais pesado, porque a gente passa a carregar algo que não é nosso. Às vezes a gente se compromete enquanto terapeuta com a cura do nosso cliente, a gente fica tão assim focado que ele precisa ser curado, que a gente carrega um peso imenso que não é nosso. E o Rogério estava falando mais cedo, o professor Rogério, eu acho que assim, o mundo hoje, além da sobrecarga de conhecimento que a gente tem, a gente está passando por uma transição. O mundo daqui para frente, ele vai ser totalmente diferente do mundo daqui a 2 anos atrás. E assim, a grande parte da população ainda não entendeu essa transição que nós estamos vivendo, essa mudança que nós estamos passando. Eu falo muito que a pandemia ela veio chamar a gente para o interno. É o interno do nosso lar, o interno da nossa família, o nosso interno. E as pessoas ainda estão muito no externo, preocupadas com o ter e não com o ser. E eu acho que o trabalho do mentor ele torna essa transição das pessoas mais leve. Verdade. Concordo plenamente. Inclusive, indico, né? E aí eu queria fazer uma ressalva e agradecer a presença, do mesmo modo que celebrar, né, o fato dela acabar de ter entrado. Rebeca Fonseca, ela é psicóloga, recém-psicóloga, né? Ela é minha mentoranda. Ela tem uma história de pioneirismo muito bonita. Inclusive, vão lá no meu IGTV e conheçam a história cruzada, né, entre eu e Rebeca. E na próxima semana ela vai estar comigo conversando sobre o processo de mentoria, né, do ponto de vista de quem está sendo mentorado. E aí, isso, Marcos, que tu trouxe na perspectiva de que assim, a gente viveu um impacto com a pandemia, uma mudança que jamais, né, teve algo similar na história da humanidade. E o posicionamento do mentorar, que é uma atividade que a gente viu, né? O professor Rogério trouxe, o quanto que isso já ocorre há muito tempo, mas no lugar de uma profissão, de maneira mais, digamos assim, sistematizada, tem sido mais popularmente divulgado agora, né? Vocês concordam comigo sobre isso? E eu acredito que através dessa forma, desse serviço, não desmerecendo os outros, mas especificamente desse serviço, talvez seja uma excelente oportunidade que as pessoas tenham justamente para se reorganizar em relação a tudo que aconteceu, né? Porque do lado de um mentor, você tem a possibilidade de literalmente pegar na mão, né? Com certeza. Eu vou dar um exemplo. Quando a pandemia veio, meu mundo era todo presencial. Era curso presencial, era tudo presencial. E eu tive que me reinventar e ir para o online. E eu percebo assim, que a grande dificuldade que as pessoas têm, a demanda que chega para mim é o que eu vou fazer online, porque era presencial e eu ainda não consegui me adaptar para o online. Sim, sim. Existe também, pessoal, eu percebo sempre que as mudanças, elas estão sempre, não são sempre em uma camada. As mudanças elas não ocorrem só naquilo que a gente pode ver, mas existe algo que fica em segundo plano, né? Então, por exemplo, o que essa pandemia causou também foi uma aceleração gigantesca que não se vê agora, vai refletir daqui 1, 2, 3, 5 e 10 anos, que é a formação de profissionais para a área de TI. E as pessoas, eu percebo um erro gravíssimo, que eu já levantei há muito tempo, dentro da área de TI. As pessoas, elas olham a tecnologia em si. Só que a tecnologia, ela é um produto final. E para ela ocorrer, ela precisa do principal para ocorrer e para quem vai ocorrer. Então, para ocorrer, ela precisa do ser humano. E para quem ocorrer, é para o ser humano. Então, eu vejo isso como uma falha muito grande. Então, o resultado disso é que nos próximos, a previsão é que após 5 anos, nós vamos precisar criar programas para chamar aposentados, pessoas de outras áreas, pessoas afins e
jovens, adolescentes e idosos para treinar, para colocar dentro do mercado de tecnologia. Porque essa aceleração abrupta que está sendo causada agora, ela não é perceptível assim, na primeira camada. Mas isso vai fazer um efeito imenso lá na frente. E a gente ter essa situação, fazendo esse diferenciação rápida sobre o coaching, sobre o consultor, eu entendo sempre que se você precisa de algo pronto para amanhã ou para um período curto, você precisa comprar isso pronto. Então, você precisa de um consultor para construir para você e te entregar. Agora, o mercado de coaching, ele é maravilhoso, interessante. Eu trabalhei bastante tempo no mercado de coaching, mas eu, na verdade, precisava sempre fazer mentoria nos processos de coaching. Eu diria que 10% das pessoas que eram coaches, elas realmente tinham um ponto em comum, que era fazer acontecer. Então, a pessoa ela tem um sonho, tem uma meta, eu quero muito, isso é um desejo ardente, mas acordar às 7 da manhã, no frio que está fazendo, e fazer acontecer, ligar para quem que eu tenho que ligar, para quem que eu tenho que vender, o que eu tenho que fazer. Então, esse era o ponto que eu tinha que entrar sempre. Então, eu acabei migrando de forma natural. E a humanização da tecnologia é algo que eu percebo que é muito importante. Porque tecnologia por si só, gente, é tema de filme de ficção científica. É verdade. E lá no filme aparece o cara assim, aparece o rapaz lá, o hacker lá. Você escuta assim. E sabe o que é interessante, professor? Quando a gente fala desse profissional, a gente tende a ter um estereótipo, né? Que é aquela pessoa geralmente antissocial. E você trouxe um ponto muito importante, né? Por quê? Porque precisa realmente de um mergulho, tem toda uma questão estrutural por detrás, algoritmo, né? E aí, como você fala, né? Infelizmente, por conta disso, isso foi importante para a história do desenvolvimento da tecnologia, mas o profissional que tende a optar por se desenvolver nessa área, ele negligencia muitas vezes o usuário, o ser humano por detrás, e inclusive dele próprio, né? É muito comum, pelo menos na época que eu estive na universidade, eu coordenava um setor que era justamente o acompanhamento da trajetória profissional. E a gente recebia muitos alunos com muita dificuldade de interação social, né? E já sofrendo consequências, inclusive a nível de saúde física, por conta dessa inabilidade. E a própria graduação enfatizava a ausência disso, né? Então, assim, é muito salutar a gente chamar a atenção nessa perspectiva, né? E eu preciso também registrar a presença aqui de André Rocha e falar sobre algo que já estava aqui no meu script. Gente, tem mentor, tá? André é um colega meu, ele, assim como vocês, fez parte de uma formação comigo, a formação de Master Coach. E a gente se conheceu num evento presencial, né? De lá para cá a gente não se desgrudou mais, temos várias parcerias profissionais. E o André, ele se constituiu como um mentor para mim. Não só por sua experiência profissional em áreas diversas e diferentes da minha, mas também pela seu quilômetro de rodagem maior do que o meu em algumas esferas da vida, né? E a presença dele em relação à minha trajetória, em relação à minha construção, né, enquanto profissional, e até uma mudança de posicionamento, porque lá atrás eu fui professora universitária, tive uma empresa de consultoria, hoje trabalho como empreendedora, e, de fato, assumi, né, a minha marca mesmo, com o meu nome, com uma perspectiva mais autoral. Por mais que eu seja especialista da área, por mais que eu seja psicóloga, por mais que eu tenha feito terapia, eu sou um ser humano, né? E a gente tem muito medo de muita coisa, inclusive do sucesso. E o André, ele me ajuda, né, nesse encorajamento de eu continuar seguindo apesar do medo e me permitindo, e aí eu puxo um pouco, né, a conversa para a contribuição da Ana no que se refere a essa questão, que ela domina esse assunto, no sentido de da relação, né, que a gente tem também com a nossa
permissividade, né? Para brilhar, permissividade para trajetar, ter sucesso. Uhum. Muito bem. E continuando esse teu tópico, eu gostaria de dizer também que um mentor na nossa vida, assim, às vezes é aquela chavezinha, sabe, que tu tem que clicar. O Marcos Paula, na minha vida, para quem não sabe, há um tempinho agora atrás, ele foi muito importante na minha vida. Por quê? Porque ele conseguiu que eu visse de uma forma diferente a minha profissão, né, de facilitadora na constelação familiar sistêmica. Ele conseguiu que eu visse, que eu visse e transformasse toda essa minha trajetória em mentoria. Uhum. Então, isso foi fantástico, o olhar dele ali, né? Na mesma hora ele me disse isso e aquilo, Ana, faz isso e aquilo, e eu sou muito grata a você, Marcos Paula, gratidão. E você é um dos meus mentores também. Acolho você no meu coração. Gratidão. Gratidão. Aproveitando Ana. esse... Aproveitando... Deixa eu só aproveitar a fala da Ana, que às vezes a pessoa acha que para você resolver um problema que você tem, você vai precisar de centenas, dezenas de sessões de mentoria. E não, com a Ana foi uma coisa rápida, foi um papo ali de 1 hora no máximo, e eu consegui assim, ver o que ela queria e destravar tudo que ela precisava. E continuo à disposição, igual eu falei, para se precisar, estou à disposição para ajudar, porque eu acho que nós estamos no mesmo barco, um ajudando o outro, senão ninguém sobe. É verdade. Então, aproveitando esse ensejo, né? Eu quero também destacar a contribuição bem significativa que o professor Rogério fez, né? Principalmente para mim e para a Ana, não sei se o Marcos estava nesse grupo, trazendo a perspectiva do posicionamento da profissão do mentor, né? E como que a gente organiza a oferta do nosso serviço. Então, assim, com isso, o que eu quero dizer, já encaminhando, né, para a nossa despedida, porque afinal de contas é sábado e temos que descansar também. Ai, não, não quero. Não é? A gente, vamos ficar. A gente já pode marcar o próximo café, né? Ou de repente o próximo chá, como vocês queiram. E aí, também. O que eu queria salientar era justamente isso, né? Mentores têm mentores. Inclusive, eu acredito e defendo que para que alguém efetivamente consiga atuar como mentor, se estabelecer na profissão, né? E, de fato, perecer nesse lugar, porque em que pese eu comecei a live falando sobre uma análise crítica, né? Das profissões da moda, né? Em que pese seja uma profissão da moda, porque todo mundo agora está mentorando, todo mundo agora virou mentor. Nas redes sociais, não tem um ser humano que não seja mentor, não é verdade? Então, do meu ponto de vista, e aí é uma visão bem especialista mesmo, né? Na minha perspectiva de carreira, só se mantém como mentor aquela pessoa que tem uma característica que, para mim, ela é fundamental, que é a humildade. Por quê? Porque muitas pessoas pensam assim, nossa, não concordo. O contrário, o mentor é alguém que sabe muito e, por isso, vai passar o seu conhecimento, né? Tem até algum sentido. Mas para que esse lugar tenha sido construído e para que esse lugar se sustente, há necessidade, sim, da apreciação ao aprendizado, né? E da capacidade de ser humilde, de compreender que aquele conhecimento pode ser passado, mas existem outros que a gente precisa se desenvolver também. E aí, nesse sentido, o que está sendo muito bacana para mim na experiência com vocês é que todos vocês são meus mentores. O professor Rogério teve uma contribuição extremamente significativa naquele contato que a gente teve, né? Passando uma série de informações, bombardeando, bugando. Eu ainda estou na metade das coisas que ele sugeriu e realmente tem funcionado e é massa. Ana Paula é meu xodózinho, né? A gente se fala todo o tempo, todos os dias. Beijo, amiga. E o Marcos, que se propõe a resolver, seja lá o que for, até mentorando sobre bolo, ele já me mentorou.
né? Então eu espero, bem. de verdade, que esse seja o primeiro de muitas conexões que a gente possa ter juntos, né? Fico muito agradecida pela presença de vocês. Me coloco disponível também, né? Seja com café ou sem, para que a gente possa estar, né, nessa missão de esclarecimento do que é essa profissão. Eu acho muito importante, né, nossa categoria, porque é uma profissão que não é regulamentada, né? Então, quando a gente vive categorias que não são regulamentadas, eu acho que a gente tende a ter uma responsabilidade maior de como a gente se posiciona para que aquilo se mantenha com um nível de qualidade, com um certo respeito, né, da população e também salientando para o público, como é algo também novo, não é novo em tempo de exercício, mas como profissão é algo novo, o que isso significa. Renata, só queria falar uma coisinha da tua fala. Não é uma profissão regulamentada, mas olha só que peso de titulações e de conhecimento que é agregado nesta profissão. Por que não pode ser regulamentada? Verdade. Né? Por quê? Mas me permitem uma parte? Eu acho que se vier regulamentação de mentor, nós vamos perder muito do que a gente faz. Porque, por exemplo, eu vou pegar o exemplo de algumas profissões que são regulamentadas e elas te travam um monte de coisa que você pode fazer para ajudar o seu cliente. Então, às vezes, a regulamentação, limita. A gente acha que vai ser uma coisa boa e ela limita o nosso campo de ação, fazendo com que a gente não consiga ajudar. Então, a gente vai deixar de ser mentor e vai passar a ser apenas um autor do processo que não vai conseguir resolver a demanda que nos chegou. E aí, eu acho que a vantagem é essa. Nós não somos regulamentados, então nós temos a liberdade para agir. É verdade. E aí, cabe a nós criarmos um padrão de qualidade, né, que mantenha, né, essa profissão sendo bem vista pelo mercado. E nesse sentido, é cada um fazendo o seu mesmo, dentro do universo micro que cada um pode, né, atingir. Sim. Eu tenho um entendimento também, pessoal, que é assim, sabe? Um dia a medicina não foi regulamentada. Um dia o direito não foi. Um dia a psicologia não foi. Então, esse é um processo natural que, com o tempo, vai ganhar mais maturação com o passar do tempo e um dia isso pode acontecer. Mas, e assim como em outras profissões, sempre vão existir as pessoas de alto desempenho que vão viver disso, que vão ganhar bem com isso. Vão ter os medianos tentando com resultados limitados e aqueles que não conseguem iniciar. E a maior turma, que é a que fica no sofá lá no Netflix, né? Depois da série pronta, ele fica com o controle lá. Essa cena não devia ter sido feita assim. Essa cena é errada, né? O crítico, né? O crítico. Então, eu falo sempre assim, o mentor, quando eu falo sempre para alunos e mentorados, eu falo assim, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu não vou fazer por você, mas vou te dar quantos atalhos você quiser. E os atalhos vão ser caminhos rápidos e certeiros. Mas você precisa manter a chama de querer dentro de você. E até nisso eu vou te ajudar. Mas preciso que a pessoa queira realizar. Por aí. Sim, exatamente. Sim, Rogério. Esses caminhos, eles são validados, ok, né? Porque são caminhos que nós já conseguimos chegar, ok? Sim. Mas para essa pessoa chegar a esse caminho, ela precisa, né, querer, decidir, ter ação, atitudes, tem que decidir, eu quero, eu posso, eu consigo, disciplina. E assim vai com energia, com disciplina, com foco, e só vai. É verdade, é verdade. Antes de eu me despedir de vocês, eu quero só ressaltar a contribuição aqui de Freitas, que ele diz assim, Freitas Zenon, ele diz, exemplo disso é a psicologia, que quanto espaço perdeu e está perdendo por não explanador a visão. Acho que ele está querendo dizer não ter ampliado. E é verdade, né? É verdade. É bem interessante essa temática, como eu falei, né? É o mês do psicólogo, e eu mesma sofri bastante quando eu decidi fazer minha formação em Master Coach, porque a minha graduação, minha formação base é psicologia,
né? Eu sou psicóloga. Inclusive, gente, o meu Instagram, eu não usava o Psi. Muito recentemente que eu me reautorizei a me dizer psicóloga, porque de fato eu sou, né? Eu sou psicóloga de formação e isso ninguém vai me tirar. E por que eu tinha um pouco de receio quanto a isso? Por causa da minha formação em Master Coach, e a gente tem uma categoria, né, profissional na psicologia que não compreende muito bem o lugar dessas duas coisas. E por que isso acontece, né? É porque, na realidade, o conhecimento da psicologia, a ciência da psicologia, ela é uma fonte para uma série de outros conhecimentos, né? E aí é o que Marcos Paula trouxe, né? Quando há uma regularização, há uma tentativa de cercear, de limitar, né? Só que o conhecimento, principalmente o conhecimento científico, ele nunca vai ser capaz de ser limitado, né? Então, assim, eu acredito, sinceramente, que assim, é uma discussão muito rica, eu acho que é relevante, eu acho que existe pauta para isso, né? Talvez daqui a algum tempo nós estejamos nós quatro num outro, né, patamar em relação à mentoria e, de repente, até construindo um projeto para o que, por exemplo, no coaching existe. No coaching existe o ICF, que é que inclusive ele é mundial, né? Não é uma profissão regulamentada, não se predispõe a ficar nessa luta para ser, mas existe um controle de qualidade. E é interessante para o coach participar desse grupo, porque ele, de uma certa forma, se diferencia, né? Então, acho que... E aí entra muito do que a Ana falou. O que faz com que a psicologia que eu faço, o coach que eu faço, a mentoria que eu faço, faça sentido na vida das pessoas? Os selos de qualidade que eu coloco, né? Então, assim, querendo ou não... A tua estrutura, né, Renata? Exatamente. Querendo ou não, volta para aquilo que eu falei lá no iniciozinho, e eu defendo todos os dias aqui, quem me acompanha, né, sabe, que é o decidir ser você. Então, quando eu entendi que, depois de 16 anos de formada em psicologia, né, outras formações que agregaram meu conhecimento e experiência, hoje eu tenho mais maturidade em relação à minha identidade. E talvez por isso que eu tenha tido a coragem não só de construir a minha marca, como tatuar ela. Né? Agora é aquilo que eu falei. Não significa dizer que eu não tenha medo. Não significa dizer que quando eu faça isso aqui, o frio na barriga não venha. Vem porque é inerente, né? São desafios novos, a exposição, como o professor Rogério falou. Quando a gente se expõe, a gente tem um monte de gente com controle dizendo como deveria ser. Eu tenho isso diariamente na minha rede. Meus colegas de profissão, meus ex-alunos, sempre dando pitaco. E eu brinco com isso e às vezes até trago para papo sério, né? É muito fácil, gente, ficar sentadinho avaliando a ciência, mas vai construir a ciência, vai aplicar a ciência, entende? Vai fazer a diferença na vida de alguém a partir do conhecimento que você tem. Isso tem um preço, também tem um valor, né? Então, assim, não fiquem chateados com o meu sucesso enquanto vocês estão falando, né, e criticando o meu trajeto. Eu estou pagando um preço, né? E esse preço tem um valor. Quem quiser, vem comigo, que eu te explico no caminho. Inclusive, mentoria individual está aberta. Todos nós, né? É verdade. Todos nós. Todos nós. Você falou uma coisa interessante, porque as pessoas falam assim, fulano está fazendo sucesso. Agora não vê que a gente tem aula até meia-noite, 7 horas da manhã já está em aula de novo, às vezes antes das 7 às 6 horas da manhã, e tem aula durante o dia, tem que estudar, tem um monte de coisa para fazer. Isso as pessoas olham, aí falam assim, foi sorte. Não foi sorte, foi trabalho, dedicação, competência. Verdade. Disciplina. Bom, como treino... Né, Renata? Treino em cima de treino. Treinabilidade. Como diz o nosso mentor comum, que inclusive foi quem uniu a gente, meus queridos, a gente agora, né, vai curtir o nosso final de semana. Eu quero agradecer profundamente a vocês a presença. Fiquem à vontade, né? Usem esse espaço do meu Instagram, das minhas redes.
para divulgar o trabalho de vocês, né? Para a gente falar sobre mentoria. Eu sempre vou estar aberta para isso. Quem está aqui, que segue a Ana, visita o meu perfil, visita o perfil do professor Rogério, visita o perfil do professor do Marcos, né? E vice-versa, tá? Vamos criar aí essa conexão, tá? A gente já está mais do que conectado, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Gratidão, Renata. Gratidão. E quem quiser a receita de bolo, vai lá no meu perfil, marca lá, me segue e manda no direct. Eu quero a receita de bolo, que eu vou mandar. Muito bom. Meus amores, foi maravilhoso e estar aqui hoje, né? Experiência de ouvi-los. Riquíssimo nossa troca aqui. Poderia Temos que marcar ficar a mais. semana inteira aqui. Maravilhoso conversar com vocês. Aprendo também todas as vezes, né? Para encerrar, vou deixar um recado final. Eu acho que eu sempre fico com uma frase sempre na minha cabeça, assim, o tempo todo, mesmo quando pensando em outras coisas, que é ter uma vida extraordinária, ter uma vida feliz. Eu coleciono durante os dias o que é positivo, o que é legal. Quando vejo problemas, eu fico pensando direto na solução, já pensando em comemorar a solução. Então, o que eu me despeço agradecendo, falando de toda a gratidão por vocês aqui, mas deixando esse recado pro pessoal que está vendo a gente agora, que vai ver o vídeo depois, que pode falar para outras pessoas. A gente precisa buscar essa vida extraordinária. É verdade. Colecionar coisas boas, né? Momentos agradáveis, né? E essa batalha, escolher um mentor, é uma opção maravilhosa para você achar essa vida extraordinária. Você sair de uma vida de problemas, de reclamação, uma vida negativa, né? Seja em qualquer área, para você escolher uma profissão nova, para você melhorar o ambiente dentro da sua família, né, com a Ana Paula, para você ser você mesmo, para você dormir à noite sabendo que você foi você durante o dia, que você batalhou, que você correu atrás, né? Ou se você tem qualquer desafio, né, e você vai trabalhar, por exemplo, com o Marcos Paulo aqui e vai alcançar isso, isso é maravilhoso, pessoal. Agora, problemas todo mundo tem, todo mundo vai ter, né? E a escolha é essa, né? A escolha nossa de ter nossos mentores é de vocês, de serem mentores e de escolher outros mentores, né? Eu queria, assim, desejar um final de semana extraordinário também. Amém. Muito obrigado. Né? Gratidão, professora. Bom. E só mais uma coisinha, posso? Me dá uma coceirinha. E tudo isso que o professor agora lhe falou, como que conquistamos? Observando os nossos pensamentos, as nossas ações, os nossos sentimentos, as nossas emoções, para lá no final da trajetória, tu mudar os teus comportamentos e realmente conquistar tudo que você quer e deseja nessa vida. Gratidão. Eu fico muito grata pelas palavras, professor Rogério e Ana. Deixa eu só concluir. Diga, aqui. Marcos. Quantos sonhos você tem, quantas ideias você tem para colocar em prática que você acha que vai pagar caro? E se você colocar em prática, qual é a mudança que isso vai fazer na sua vida? Quais os benefícios que você vai ganhar? Eu vou dar um exemplo aqui. A Ana, provavelmente, em algum momento, ela pensou que ia ser caríssimo ela conseguir fazer essa transição que eu expliquei para ela em pouco menos de uma hora. Com certeza. E às vezes é só uma palavra, às vezes você mesmo já sabe a solução e você não encontrou. É verdade. Então, assim, não tenha medo, não tenha vergonha de procurar um mentor, porque o mentor ele vai te ajudar. Pense muito na seguinte questão: quanto você está disposto a pagar para conseguir o sucesso que você quer e que você merece? Será que vale a pena? Eu vou deixar essa reflexão para você no final de semana. Muito bom. E existem mentores para te ajudar. Todos nós aqui estamos aptos a te ajudar, existem outras pessoas. E pedir ajuda não é vergonha, é coragem. Falou tudo. Eu estou extremamente emocionada aqui, né? Pelas palavras do professor Rogério e da Ana, e agora ao final do Marcos, porque enquanto o professor Rogério falava, uma tia minha bateu palma, e essa tia, como o professor Rogério falou, ela é uma mentora sem saber. Então, gente, o papel de mentores, na verdade, já existe na nossa vida, né? Às vezes a gente não consegue reconhecer. Enquanto o professor Rogério falava, ela batia palma, e eu aqui também vibrava. Por quê?
porque ele falava sobre uma atitude que ela me ensinou, vivendo dessa forma, apesar das dificuldades, né? Então, assim, que a gente possa, a cada dia, ter a coragem de se olhar no espelho, se reconhecer, né? E decidir, no dia seguinte, continuar a sermos quem verdadeiramente somos. Existe um preço, sim. Tudo na vida tem preço. Mas o preço mais leve, não é, Ana? É aquele que nos cabe verdadeiramente. Quando a gente é de verdade, tem dor, porque a vida faz parte do processo da vida. A mudança traz, né? A transformação traz dores. Mas são as melhores dores que a gente sente. Porque quando a gente supera, quando a gente passa para o outro nível, é muito transformador, né? Transformar a dor, né? Transformar a dor e deixar ela leve, né? E é extremamente potente, né? A Alessandra está aqui dizendo, ó, fazer a diferença positiva na vida das pessoas. Exatamente, Lisa. A Alessandra é uma colega minha de profissão também. Diga, Ana. Ai, que linda. Eu quero só dizer mais uma coisa que é muito especial hoje. Eu dedico essa live, esse carinho, esse sucesso, né? Essa trajetória inteira, com toda essa felicidade, essa emoção, essa gratidão, à vida da minha mãe, porque hoje é o aniversário dela. Amém. Muita sorte. Parabéns. Te honro. Parabéns. Te acolho no meu coração. Gratidão pela vida, minha mãe. Gratidão. Ai, que lindo. Fiquei muito feliz, né? Acredito que nada acontece por acaso. Acredito que quando a gente se conecta com aquilo que é do bem, o bem transborda, né? Não foi programado, aconteceu, me emocionei. Eu sou eu, tenho pago o preço, gente, não tem sido fácil. Me ajudem nisso, meus colegas, meus mentores, né? Meus amigos. E eu tenho imprimido realmente quem eu sou. Não adianta esconder, porque isso gera doença, isso gera insatisfação, né? E tô aqui sempre disponível para te ajudar, te encorajar a decidir ser você. Isso aí, nós também. Gratidão, meu amor, gratidão. Meninos, adorei estar ao lado de vocês e quero estar mais vezes. Sim, sim. Da próxima vez, Marcos, quem vai fazer o quitute é a Ana Paula e o Rogério. Você fez o bolo, eu repliquei daqui. Da próxima vez, a receita vai ser de um para o outro replicar. Então vamos lançar um desafio. Olha só, eu fiz o bolo, você replicou. Aí cada um faz um negócio e o outro replica. Fechou. Então já sei, prof. Eu vou fazer um bolinho especial, bem fácil, tá, prof? Mas é fantástico. Te mando a receita. Ok. E eu vou aproveitar aqui para dedicar essa live ao meu pai, em memória, que foi um grande mentor, que me ensinou muito do que eu sei hoje. Ai, que lindo. E amanhã é dia dos nossos pais. É verdade. Sim, eu sei que o meu pai está vibrando por mim. No outro plano, ele está vibrando. Com certeza. Eu agradeço aqui as palavras de Alessandra, que está dizendo que eu, Renata, fui mentora dela desde a época da faculdade. Lembro sim. Eu fui monitora de Alessandra. Alessandra se encorajou a também ser monitora depois. Ela era extremamente tímida e hoje ela é uma mulher de sucesso, psicóloga na cidade de Quié, empreendedora, mãe, né, guerreira, colega de profissão. Eu fico muito feliz das palavras e fico muito feliz de você estar aqui. Como eu falei, me ajuda, porque não é fácil. Não é fácil botar o carão aqui, né, assumir a psicologia, né, e fazer o que a gente acredita. Beijo pra vocês. Beijo. Bom final de semana. Beijo. A gente se encontra em breve. E essa parte da live eu vou conseguir salvar, tá? Tá bom, amor. Beijo. Tchau, tchau. Cuidem.